Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou aqui hoje com o pastor Sidney da Igreja Presbiteriana. A gente vai falar um pouco aí sobre como que a influência maligna afeta na política, o que está por trás de tudo isso. Vamos falar também de como que quando você começa a crescer na vida, geralmente as pessoas que estão à sua volta não ajudam muito. Quem ajuda raramente é as pessoas mais distantes de você. Eu não consigo entender muito bem isso. Porque eu sou do padrão assim, que se o meu amigo ele tem algo, ele tem uma oficina, por exemplo, eu vou levar nele. Eu não vou procurar um outro distante. Então eu ia pedir para ele dar uma explicação sobre isso, se tem alguma coisa também o que influencia isso no ser humano. Mas eu apresento para vocês aqui o pastor Sidney. Boa noite, galera. Meu nome é Sidney, sou pastor da Oitava Igreja Presbiteriana de Londrina. Congrego também na comunidade Eco Missões Urbanas, que é congregação da Oitava Igreja Presbiteriana. E estamos aí para tentar responder, Estevão, a esses questionamentos aí, né? E sempre a Bíblia traz uma palavra de conforto a todos nós e uma palavra de esperança, né? A esse mundo que aparentemente está um caos, mas quando nós perdemos o controle das coisas, Deus não perde o controle de nada. Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Então isso nos traz uma grande esperança e um grande renovo para continuar a caminhada aí cristã e a caminhada da vida. Amém, né, pastor? E a gente podia começar, pastor, aí sobre isso mesmo, sobre esse tema aí, né? De o porquê que... Vamos falar desde a época de Jesus Cristo. Parece que ele não foi bem quisto no local que ele nasceu. Justamente. E o que acontece, o porquê que isso vem até hoje. Geralmente o local que você cresce, ou lugar que você quer crescer a vida, você não tem o apoio de pessoas em volta ali. Mais de fora do que daquilo ali. Queria entender mais ou menos por que isso. O apóstolo João, né, no capítulo 1, já diz, né, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não é? Essa é uma questão que se remete a Gênesis 3. Primeiramente, a gente tem que entender a queda do ser humano. Né? E por conta da queda, do pecado do ser humano, ele se torna um ser orgulhoso. Né? Agostinho já dizia que o maior problema do ser humano quanto ao pecado é o orgulho. Né? O ser humano é orgulhoso. Um dos 7 pecados capitais. Então, por conta deste orgulho, e é muito interessante porque a palavra de Deus diz o seguinte: chorai com os que choram e alegrem-se com os que se alegram. Chorar com os que choram é muito fácil. É muito fácil. Você se comove com alguém que está do seu lado, que está sofrendo. Você se comove e se entristece até por alguém que uma pessoa não gosta. Uma pessoa fica triste até por conta do inimigo que perdeu o filho, por exemplo. Mas agora a questão, por que as pessoas próximas não se alegram com você quando você conquista algo de bom? Né? Então, alegrar-se com os que se alegram é muito mais difícil do que chorar com os que choram, por conta deste orgulho. Você vai perceber que quando nós olhamos para o passado, por exemplo, e vemos pessoas que tiveram sucesso na vida, as pessoas não fazem assim. Nicolau Copérnico, olha, cara, eu não gostei que ele descobriu que
a Terra, não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava. Não, ninguém se preocupa e não está nem aí, tá longe, né? Mas o vizinho que conquista um carro zero, aí aquele camarada diz assim, poxa, era eu que merecia, ele não. Eu trabalho muito mais do que ele. Por que que ele conseguiu e eu não? Deus está sendo injusto. Uns religiosos ainda usam a questão do dízimo. Eu sou dizimista e não consigo. Estou vivendo na pindaíba e o meu irmão, o meu vizinho, que não é crente, não é cristão, não é nada, tá na gandaia. E olha o carro que o cara tem. É aquela coisa a grama do vizinho sempre melhor. Muitos não aprenderam a viver contente com o que têm. O apóstolo Paulo dizia isso, né? Para aprender a viver contente com aquilo que tem. Poxa, Deus me deu, por exemplo, um Fusquinha? Glória a Deus! Eu devo estar feliz com isso e não olhar para o outro. Essa questão de olhar para o outro e se entristecer porque o outro conquistou mostra esse pecado no coração, esse algo sombrio, esse vazio no coração, esse orgulho, essa arrogância de que eu tenho que ser melhor do que o outro. Não importa o quanto eu ganho, só importa eu ser melhor que o outro. Isso é por causa do pecado que está no coração. Por isso que Jesus é o único que pode trazer luz a isso e trazer contentamento às coisas que Ele nos dá. Seja o que for. Porque eu não posso comparar o que o outro tem e fazer parâmetro pelo outro. Não. Eu tenho que fazer um parâmetro pelos meus esforços, o tanto que eu trabalho. Né? Aí, poxa, eu trabalhei tanto para conseguir uma motinha. Velha, mas é minha, eu conquistei. Deus me deu saúde, Deus me deu aquele emprego e eu conquistei isso. E as pessoas às vezes estão se esquecendo disso. Daquilo que é tão suado para conquistar. E é gostoso quando isso acontece, né? Conquistar as coisas. E isso não tem valor. Não tem valor material. É um princípio. Né? Aí, mas a pessoa está mais preocupada com o do lado, com as pessoas do lado, do que com a própria vida, né? Consigo mesmo, né? Consigo mesmo, com a sua família, e isso é muito ruim, e isso mostra o quão o coração humano é depravado. Isso na nossa teologia calvinista, depravação total, ou depravação radical, uma depravação que é raiz, que é esse pecado que está na raiz, é o problema de todo o mal da humanidade. É o problema, é a raiz de todo o mal da minha vida, da sociedade em si e de toda a humanidade. Porque muitas pessoas, eles reclamam de tudo, reclamam da vida, reclamam de uma vida boa que tem. Justamente. Mas eles não conseguem olhar para trás, por exemplo, ou olhar e ver, ir visitar um hospital do câncer, por exemplo, e ver pessoas que tem pessoa lá, aquela mesma camada fazendo um tratamento que já dura aí 1 ano, ela está sorrindo. Ou a pessoa reclama porque está varrendo alguma coisa, mas tem pessoa que não tem a mão. Então, esse tipo de coisa aí também eu não consigo entender. Uhum. Porque talvez ela reclama do que ela tem, que é uma coisa boa, que todo mundo está vendo que é uma coisa boa, e tem gente que sorri de uma coisa que
que ela está reclamando. É que as pessoas hoje estão vivendo numa redoma. Nos seus sofrimentos. E criam uma redoma e fica como aquele... Há um desenho antigo, acho que é Hard, o nome dele. Ó céus, ó vida. Eu sei qual que é. Ó vida miserável, né? E ficam... Eles criam essa redoma e falam, ó como eu sofro. Olha como eu estou vivendo. Deus não olha para mim. Mas a partir do momento que você sai dessa redoma e vai ver a situação dos outros, nós perceberemos que há pessoas que estão melhores do que nós, há pessoas que estão numa situação muito parecidas com a nossa, mas há pessoas que estão vivendo muito piores do que nós, precisando inclusive da nossa ajuda. Sim. Então sair dessa redoma é essencial. E aí tem o chamado do cristão para fazer missão. Porque ele sai dessa redoma. Todo cristão ele tem um chamado. E esse chamado é para fazer missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ensinando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o chamado é para sair dessa redoma. Sim. É para sair desse mundinho tão pequeno e ir adiante. E isso vai trazer alegria. É isso que é o interessante. Isso traz alegria. Traz renovo. É de olhar para o outro e falar assim, poxa, eu posso oferecer algo para ele. Sim. Mesmo com as minhas mazelas, com as minhas dificuldades. E perceber que os outros também podem me ajudar naquilo que eu não consigo. Então, isso é maravilhoso. É igual você falou. Tem que sair do mundinho. Tem que sair desse mundinho. A partir do momento que você expande, que você conhece Jesus Cristo, que você expande ali, que você vê que você pode ajudar outras pessoas, apesar que eu sinto uma dificuldade muito grande das pessoas quererem ser ajudadas, né? Por causa, igual você falou mesmo, do mundinho. Elas vejo também que muitas pessoas, igual ouvi falar também, que tem pessoas que você já teve pastor de falar com a pessoa e ela não, porque ela faz coisas erradas, ela não gosta muito de escutar o que o pastor está falando. Então essas pessoas é muito difícil você chegar. Até elas abrir, expandir a mente, que elas podem, sim, se divertir, passear, sem depravar. Essa questão das pessoas não aceitarem, o nosso papel não é forçar ninguém, não é agredir ninguém, mas é respeitosamente, a partir da amizade, conquistar o coração. Às vezes, você não vai ter, nós não temos a oportunidade de chegar e dizer, no Brasil é difícil, mas tem pessoas mais reservadas que num primeiro momento você não vai falar de Jesus. Você vai conquistar o coração, abrir as portas, né? Ver o ambiente. E aí sim, no momento certo, como a palavra de Deus diz, nem por força, nem por violência. Né? Sempre. Mas sempre respeitando o outro, o que o outro pensa, sem agredir, né? Porque aí fecha mais as portas ainda. Aí fecha, né? Fecha mais. O que eu e o pastor Henrique costumamos dizer para a nossa galerinha lá é que nós devemos ser as pessoas mais simpáticas do mundo. O que deve agredir ou confrontar o pecador, agredir o pecado e confrontar o pecador é a mensagem
da palavra de Deus. Mensagem bíblica. Porém, eu devo ser a pessoa mais simpática do mundo. Entende? Entendi. Então, assim, não é eu que tenho que agredir, ofender, né? O que confronta as pessoas é a palavra de Deus. O que agride o pecado, para matar o pecado, para transformar a vida de alguém, né? Arrancando ela do pecado, é levar a palavra de Deus, e aí o próprio Deus transportará essa pessoa das trevas para a luz. Né? Do reino de trevas para o reino do Filho do amor. Assim que tem que ser, né? É o certo, né? Mas a pessoa consegue, muitas vezes, elas conseguem, levando a palavra para elas se transformam, sim. Há muitas pessoas aí, pela experiência de vida aí da gente, que levamos a palavra de Deus e pessoas foram transformadas, saíram de uma situação difícil da vida, né? E estão aí melhores hoje. E é bom isso, né? Mudando, inclusive, até esse questionamento que você fez. Às vezes olhando para o outro e dizendo por que o outro tem e eu não tenho. Aí quando a palavra de Deus entra, transforma a vida, a pessoa para de olhar para o outro e vai fazer as buscas que ela precisa fazer para conquistar aquilo que ela já poderia ter conquistado, mas por conta desse pensamento, né, mesquinho, orgulhoso, né, que fica olhando para a grama do vizinho. Isso. Essa transformação, né? Essa transformação que você falou, a partir do momento que eles transformar ali, ele já muda, né, o pensamento dele. Justamente. E outra pergunta que eu queria fazer para você é: qual é a história da Bíblia e o que a Bíblia ou o que a espiritualidade traz no mundo político? Tá. Então, primeiramente, a gente já até tinha conversado um pouquinho antes, né? Uma das grandes questionamentos das pessoas, e essa pergunta eu faço num grupo que a gente tem para membros, para pessoas que estão chegando na comunidade, na igreja, tem a classe de integração, né, para pessoas novas, né, que querem ser batizadas, recebidas na igreja. E tem uma das aulas que é a formação do cânon, né, que é justamente... E a pergunta que eu faço para eles nessa aula é a seguinte: como que você acha que esta Bíblia chegou até nós da maneira que é hoje? É uma pergunta fácil até nos fazerem. Porque daí as pessoas param assim: nossa, não sei, como que... Eu nunca parei para pensar nisso e tal. Eu achava antigamente, né, há alguns anos, que Deus jogou do céu e caiu aqui para nós do jeito que é. Mas é claro que daí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que não, né? Teve alguns fatores que contribuíram para que fosse formada a Bíblia, né? Ou seja, o cânon sagrado, né? Então, a primeira coisa, quando você ouvir falar de cânone bíblico, né? Cânone, isso significa vara de medir, né? É o que vem do grego cânon, que significa vara de medir, ou seja, é a medida para o cristão, é a palavra de Deus, né? Já outras palavras, o texto canônico, né? Padres e pastores muitas vezes falam assim: o texto canônico que iremos ler esta noite, esta manhã, né? Isso significa que é um texto divinamente inspirado, ou seja, é o que faz parte
da Bíblia. Então, são textos canônicos que pertencem ao cânon, que são divinamente inspirados por Deus. E temos também os livros apócrifos. Os apócrifos são aqueles livros que não entraram no cânon sagrado, que não entraram na Bíblia. Então, tiveram alguns fatores que contribuíram para a formação da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente, né? Que eu vou falar um pouquinho aqui, né? Dos 27 livros do Novo Testamento. Então, um dos fatores foi o uso de escritos pelas igrejas locais, no primeiro século, no segundo século. Então, aqueles livros, cartas que já circulavam na igreja do mundo antigo, né? Isso foi um fator que contribuiu para que se formasse o Novo Testamento. E esses, principalmente os evangelhos, né? Porque existiam outros evangelhos, não só 4. Esses 4 são canônicos. Os outros que não entraram, apócrifos. Então, esses livros e cartas que circulavam já na igreja juntamente com os escritos do Antigo Testamento. Esse é um fator que contribuiu bastante. Outro fator que contribuiu para a formação do Novo Testamento foi a influência da canonização dos 39 livros do Antigo Testamento pela escola rabínica de Jâmia. Porque no ano 70, quando o Império Romano, né, manda o general Tito invadir ali Jerusalém, destruir o templo, os judeus são dispersos pelo mundo, é a segunda diáspora dos judeus, a dispersão pelo mundo, né? Houve uma concentração de judeus em Jâmia, né, uma cidade próxima ali de Israel, e lá eles formaram a escola rabínica de Jâmia. E esses judaizantes, então, compilaram o Antigo Testamento, então, no ano 80 depois de Cristo. Né? Qual era a intenção? A intenção era, já que, para não se confundir judaizantes com os cristãos, vamos formar o nosso livro e isso separará judeus de cristãos. Só que foi pelo contrário. Quando os cristãos estavam formando o Novo Testamento, eles não precisaram formar o Antigo Testamento, já estava formado. Eles só trouxeram e incluíram os 27 livros junto com o Antigo Testamento. Tá? Então, e tem muita diferença, não tem? A diferença é a seguinte, é que no Antigo Testamento apontava para o Cristo que viria, para esse Messias, né? Um Messias que viria. O Novo Testamento fala desse que veio, do qual o Antigo Testamento apontava e mostrava que viria um mensageiro de Deus, um Messias, um ungido de Deus, né? E o Novo Testamento já conta. Os evangelhos contam a história do Cristo aqui na Terra, né? Depois as outras cartas apontam, já falam do que ele fez, né? Das mensagens, das instruções para os cristãos por conta dessa vinda de Cristo. Isso eu vou ver se você consegue, né? A gente marcar um outro dia, claro, para falar do Antigo Testamento e do Novo. Porque tem muitas dúvidas aí sobre a lei de Moisés e Jesus Cristo, que trouxe um novo pensamento, perdoar 70 vezes, porque a lei de Moisés é diferente, né? Então aí a gente vai conversar sobre isso. Maravilha, claro. Então, essa escola rabínica de Jâmia influenciou para a formação do Novo Testamento. Uma outra contribuição foi a formação de um corpus paulinos,
as cartas paulinas pela escola paulina em Éfeso. Éfeso era o apóstolo Paulo ali fundou essa escola, né? A escola de Éfeso, escola paulina de Éfeso. Então as cartas paulinas já estavam juntas, agregadas. Aí, poxa, já tinha um corpo de cartas do apóstolo Paulo que circulavam em todas as igrejas. Uma outra contribuição e muito importante foi a morte dos apóstolos. Por quê? O apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a morrer, bem velhinho, aos 101 anos, depois da ilha de Patmos, né, que ele foi liberto, ele disse uma frase ao morrer. Antes da sua morte, né? Ele disse o seguinte: e quem poderá dizer eu vi? Ele era o último. A preocupação dele. E agora, o que vai acontecer quando ninguém mais puder dizer eu vi? Eu vi quem? O Cristo. Sim. Essa era uma preocupação. E essa foi uma das grandes preocupações. Poxa, os apóstolos estão morrendo. E aí? Vai se perder essa mensagem? A importância de se escrever, né, o Novo Testamento para passar essa mensagem. Outras questões aí. No século II, por exemplo, a igreja, né, do mundo antigo já estava definida os 4 evangelhos, as cartas paulinas, né? Outras contribuições para essa formação foram os pais da igreja no 2º e no 3º século. Olha, os pais da igreja falavam, olha, citavam a carta do apóstolo Paulo, citavam outras, o evangelho, e citavam a carta do apóstolo. Essas citações pelos pais da igreja ajudaram na formação do cânon, né? Foram essenciais. Foram essenciais. E por fim, dessas contribuições, a necessidade de uma definição do cânon devido às heresias e as polêmicas doutrinárias que estavam surgindo, né? Haviam grupos no mundo helênico, né, no mundo grego, que diziam, por exemplo, Jesus não é homem, ele só é divino. Então negavam a humanidade de Cristo. E essas heresias estavam entrando nas igrejas. Havia outros grupos que diziam, não, Jesus é só homem, ele não é divino. Que negavam a divindade de Cristo. Estavam divididos. Eram esses grupos no mundo grego, né? Que tinham lá seus deuses, seus panteões de deuses, e que olhavam para Jesus devido ao Deus que eles oravam e adoravam, traziam isso para a pessoa de Jesus. Aí os apóstolos tinham que fazer essa defesa da fé, né? Então as questões doutrinárias e de heresias que estavam adentrando as igrejas e precisava de um corpo doutrinário ali para combater essas heresias. Então esses foram fatores que contribuíram para essa formação. Agora, para formar o cânon bíblico, os 27 livros que entraram, não foi assim, vamos tirar pouco. Esse entra, esse não entra, esse entra. Não foi assim. Não parou ímpar. Foram quase 400 anos de concílios, debates, para se chegar a um consenso dos 27 livros. Foi muito tempo. Foi muito tempo. Foi. Então, tiveram critérios para isso. Vou te falar de 5 principais, né? Teria que ser autoria apostólica, ou seja, quem deveria escrever era apóstolo ou discípulo de apóstolo.
Ok? Então, esse é um critério. Deveria ser apóstolo ou discípulo de apóstolo. A carta aqui é boa, tem questões doutrinárias, beleza e tal, fala de Cristo, tudo, mas não foi apóstolo e nem discípulo de apóstolo. Estava fora. Então, esse era um critério. Outro critério era a autoridade nas comunidades. Aqueles evangelhos e cartas que já estavam consolidados nas comunidades. Entre o povo. Justamente. Entre o povo cristão. Aqueles que a comunidade que via, isso é palavra de Deus. Né? Então, aquelas cartas que circulavam já nas comunidades. Né? Isso foi determinante para entrar. Ok? Testemunho dos pais da igreja, né? Segundo e terceiro século ali. Peraí. O Clemente citou a carta do apóstolo Paulo em Éfeso e tal. Isso tinha muito peso. Era um dos critérios para entrar no cânon sagrado. Unidade e harmonia doutrinária, ou seja, tanto entre as cartas e os evangelhos do Novo Testamento, quanto as questões doutrinárias do Antigo Testamento. Não podia ter contrassenso. Entendi. As questões doutrinárias tinham que ter um senso e que o Antigo Testamento falasse o Novo Testamento também e vice-versa. Não podia ter entrar em desarmonia. Não podia entrar. Então, tinha que ser casado. Justamente. Então, aí como você disse aquela hora, mas a lei de Moisés, Jesus falou algo diferente lá e tal. Né? Na verdade, Jesus não falou. Jesus, na verdade, ele aprofundou a lei. Por exemplo, quando ele disse que a lei de Moisés dizia para não adulterar, ele dizia, o que diz a lei de Moisés? Aquele que olhar para uma mulher, né? Na verdade, na lei de Moisés tinha que pegar a mulher, né? Isso. Mas ele vai mais além. Aquele que olhar para uma mulher com maldade no coração, já pecou. Caiu no pecado de adultério. Ele só aprofunda. Ele faz uma revisão dessa lei. Ele vai mais fundo. Porque aí é uma questão já de não os outros verem, mas é eu e Deus. Entende? Entendi. Ele aprofunda mais o negócio. Ele fala assim, porque era fácil, né? Se eu vou lá e faço um sacrifício lá depois e tá tudo tranquilo, ninguém viu mesmo. Não, agora Jesus aprofunda e traz para o coração. Ou seja, não precisa ninguém ver. Né? Não precisa, fazer, né? É o que está no coração que Deus leva em conta. Né? Tem isso, né? Entendeu? Então isso traz mais... Jesus, na verdade, trouxe uma proximidade dessa responsabilidade humana com Deus. Né? Não só com os outros, mas com Deus. O que você faz é contra Deus. Não importa onde você esteja. Justamente. O que você faz, sozinho, não sozinho, ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Ele traz essa responsabilidade, ele alerta para isso. Olha, a questão é mais profunda. Não é só para o outro. Não. É com Deus. Você não pode fazer para o outro, não. Justamente. É você e ele. Justamente. Entende? Então, não entra em conflito. Ele só aprofunda mais. Traz uma responsabilidade a mais para aqueles que querem ser seguidor dele. Né? Então,
E por fim, além dessa unidade e harmonia doutrinária, também tinha que ser uma teologia cristocêntrica. Cristo tinha que ser, ou seja, a pessoa de Cristo ou a obra de Cristo tinha que ser o centro da carta, do evangelho, né, para que pudesse entrar. De repente, uma carta tinha todos esses atributos aqui, esses critérios. Era de autoria apostólica, tinha autoridade na comunidade, tinha testemunho dos pais da igreja, unidade, harmonia. Só um exemplo assim, mas era difícil isso acontecer. Mas não tinha teologia cristocêntrica. A mensagem de Cristo não era central na carta. Entendi. Não entrava. Então, assim, tinha que passar por esses critérios. Tinha que ter esses critérios. Cristo tinha que ser o centro. Então, caso contrário, não entrava. Então, assim foi em 398, no Concílio de Cartago, entraram as últimas cartas. Tiago, Apocalipse, e talvez Hebreus, nesse último concílio. 398, Concílio de Cartago, que foi formado, que fechou o cânon do Novo Testamento, os 27 livros. Veja que não foi algo rápido, né? Foi algo que demorou, muitos debates, muitos concílios, muitas reflexões, né? E esse debate sobre a formação do Novo Testamento vai vir à tona na Reforma Protestante com Lutero, né? Lutero vai questionar algumas das cartas no princípio, tá? Mas depois se torna caso resolvido para ele e tal, ele entendeu também, né? E, por exemplo, Tiago. Por que a carta de Tiago ele vai questionar que não deveria fazer parte do cânon sagrado? Por exemplo, o apóstolo, porque o que moveu Lutero, né, ele já tinha uma incomodação, mas ele, no mosteiro lá agostiniano de Wittenberg, quando ele lê numa Bíblia velha que estava aberta, empoeirada, e lê: o justo viverá pela fé, né? E daí na carta de Tiago diz que mostre-me a tua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras por causa da fé. Isso vai entrar, ele vai ter um conflito ali, mas é por causa de um contexto, mas depois ele entende tudo isso e é caso resolvido. Mas, né, é caso... Então, assim, chegou a Bíblia até nós do jeito que é hoje. Depois de muitos debates, concílios. Talvez uma coisa que muitas pessoas tenham dúvida, e essa pergunta é constante, por que a Bíblia católica tem mais livros e a Bíblia protestante tem menos livros? Aí os protestantes acusam os católicos de eles acrescentaram livros na Bíblia. E os católicos nos acusam de tirarmos os livros da Bíblia, né? Isso é muito simples, né? Na verdade, são duas tradições que se seguiram. No ano 200 antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, o rei ele pede para que ele tinha uma paixão por livros e ele queria
o Antigo Testamento, o livro hebraico dos judeus, ele queria traduzido para o grego, para sua coleção particular, para sua biblioteca particular, né? Então é a tradução do hebraico para o grego. Essa Bíblia ficou chamada, é conhecida como Septuaginta. Por quê? Porque foram 72 eruditos que traduziram do hebraico para o grego para o rei do Egito, né, de Alexandria. E é a Bíblia dos 70. Então, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. E ele pediu para que acrescentasse aqueles livros que o povo judeu, né, que os judeus não tinham como sagrado, mas era para sua coleção particular. Quando o império se torna cristão, e em 381, quando realmente se torna Igreja Apostólica Romana, eles seguem por essa tradição. Então, traduzem a Septuaginta para o latim, que se torna a Bíblia oficial, mas dessa tradução. Já na Reforma Protestante, porque o Novo Testamento é igual, só muda no Antigo Testamento, do católico para os protestantes. Já Lutero vai pela tradição judaica, e não pela tradição de Alexandria. Então você que está me ouvindo aí, você que é protestante, evangélico, não culpe, não fale que os católicos acrescentaram livros à Bíblia. Não, eles pegaram de uma tradução. E você também, católico, que porventura está nos ouvindo, não nos acusem de tirar livros da Bíblia. Não, são duas traduções. A isso eu te convido a ouvir o padre Paulo Ricardo, que fala sobre essas traduções aí, tá? Para você, se quiser conferir aí, também o padre Paulo Ricardo fala sobre isso, ok? Não sei se eu pude esclarecer algumas coisas, mas qualquer coisa estamos aí para perguntas. Esclareceu bastante dúvidas. Gostei muito do seu modo de falar aí do católico e do protestante, porque eu também sou a favor do protestante e do católico serem os cristãos que sempre foram um com o outro, e acontece umas coisas dessa, né? Uma acusação de um com o outro. E Jesus Cristo, se chegasse hoje, não ia gostar. Ele quer um povo unido, né? Eu achei bacana.